Oi, gente, boa tarde. Bom vê-los e vê-las. Muitas carinhas aqui conhecidas, alunos, ex-alunos, orientandos, orientandas, ex-orientandos, orientandas, pessoas que participam do grupo. Muito bom vê-los, muito bom ver a quem eu ainda não conheço, quem está vindo de fora, quem está chegando de João Pessoa, abriu mão de estar no Sabadinho Bom, que é uma instituição da vida boêmia de João Pessoa, para passar este sabadinho bom aqui conosco, embora as notícias que trazemos não sejam boas, né, ou necessariamente boas. Prometi que ia, né, eu vim de blazer e tal, mas quando eu cheguei ali fora me informaram que, como a gente pode ver aí pelos leques, a situação não permite, então estou aqui mais... porque era a única vez no ano que eu ia usar um blazer, agora eu voltei ao normal. Peço desculpa a vocês por ficar aqui sentadinho, porque quem já teve aula comigo sabe que eu fico perambulando, mas estou com um pequeno esqueminha aqui para eu não me perder muito na minha fala, porque eu tendo a falar demais. Por exemplo, já perdi 1 minuto falando essas coisas aqui que não tem nada a ver com a nossa fala. Eu agradeço demais por estar aqui no ENERI, né? Sempre ao longo da graduação em RI, né, havia 2 grandes momentos, né, o ENERI e a ABRE, que vai acontecer também aqui em João Pessoa daqui a alguns dias. Então, estou feliz de estar participando do ENERI. Muito obrigado pelo convite. Parabéns para quem trabalhou na organização. Não é fácil, nunca é fácil organizar esses grandes eventos, a gente passou por alguns desses. E... alegria de estar com o Vico, né, na mesa, porque sempre é fantástico escutá-lo, né, um sujeito que tem uma sensibilidade muito grande para temas que não são comuns nas RI, né, dificilmente vocês irão escutar por aí. E, como ele já adiantou, é um amigo de 20 anos, né, quase 19 anos. Vamos arredondar para 10, né, para ninguém não parecer que a gente está tão velhos. Mas é isso, então agradeço. É um tema importante para nós das relações internacionais, é um tema importante para brasileiros de vários campos e é um tema muito caro para mim, tá? Especialmente naquilo que me toca. Então, além do populismo e autoritarismos, aquilo que é mais sensível para mim, que é a conexão desses fenômenos com a religião, tá? Que é o que eu estudo. Então, quem me conhece, eu já não vou falar demais dessas apresentações, porque quem já conhece já ouviu muitas vezes, mas para quem não conhece, eu sou diretor de um centro nacional que chama Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. E nós temos um grupo de estudos aqui, um grupo de pesquisa aqui na Universidade Estadual da Paraíba que tem esse mesmo nome, né? Porque o centro está institucionalizado na UEPB. E, bom, todos os mais diversos temas que envolvem, de alguma forma, religião nas relações internacionais, na política internacional, costumam ser tratados por lá. Quem tiver interesse pode acessar o site que está ali, esse ceprir.org aqui, e vai ter acesso às publicações, a todo o material que a gente já fez. Particularmente, quem quiser se aproximar pela primeira vez do tema, eu recomendo, então, esse livro que vocês podem baixar de graça lá no site do Ceprir, tá bom? Como eu vou trapacear, eu vou marcar o meu tempinho agora, como se eu não tivesse já falado um monte de tempo. Bom, vou marcar aqui no relógio. Nessas últimas décadas, ou 1,5 décadas, talvez 2 décadas, a gente vem passando o mundo testemunhando a ascensão de líderes, de movimentos que desafiam o que a gente entendia que eram pressupostos fundamentais dessa democracia liberal, né? Então, da eleição do Donald Trump, que foi em 2016, um outro evento que aconteceu em 2016, que foi a conclusão do Brexit, né, da saída do Reino Unido,
passando por outros elementos, como a Hungria, que o Vico mencionou, do Viktor Orbán, que perdeu agora, né, a última, mas passou 10 anos, né, o suficiente para fazer muitas mudanças institucionais. A eleição do Jair Bolsonaro, mas maior que isso, a consolidação de um bolsonarismo, de um movimento de direita radical no Brasil, um movimento nacionalista hindu na Índia, uma série de outros exemplos que eu vou passar aqui, mostram para a gente que, apesar de serem movimentos distintos nas suas características, porque, afinal de contas, estamos falando de processos históricos e políticos bastante diferentes, né? A Índia não é igual à Polônia, né? Eles compartilham um elemento comum, que é a emergência de uma forma de mobilização política que reivindica representar o verdadeiro povo. Então, todos esses movimentos, quando vocês forem olhar, eles vão ter essa característica de ser, olha, nós finalmente somos o grupo que vai representar o povo de verdade, o que o povo quer, a vontade do povo, diferente dessas elites corruptas e com outros adereços que eu também votarei, especialmente o fato de serem moralmente decadentes, uma moral que também é um pouco abstrata. A literatura passou a compreender esse movimento de larga escala como populismo, dentro do grande guarda-chuva do populismo. Mas entender a ascensão do populismo dificilmente é possível somente olhando fatores econômicos, fatores institucionais e fatores eleitorais. Então eu quero colocar um outro tempero, que é um tempero espiritual ou religioso, que é um outro movimento, é o movimento que acontece em paralelo, mas muito entrelaçado, que é a volta, né, o crescimento da centralidade da religião nos processos políticos, nos processos eleitorais, principalmente no espaço público, o que contraria uma previsão que veio ali dos anos 60, principalmente, que é a teoria da secularização, que vinculava a modernização dos estados, e por modernização a gente está falando da adoção de uma série de instituições, né, democráticas, incluindo o livre mercado, e adicionava a secularização a esse processo, né? Estados modernos são estados seculares, laicos. Estados religiosos são estados ultrapassados. E a tendência é que, com a modernização, o sistema internacional se torne secular. Não aconteceu, aconteceu o inverso. A religião cresceu nos últimos anos na sua centralidade política. Então, nós temos dois processos simultâneos: o crescimento desses movimentos, que nós vamos então chamar de populistas, e o crescimento da centralidade da religião, que é basicamente o que eu pretendo falar aqui nesses meia hora que a gente tem, então nesses 35 minutos, porque eu vou extrapolar, obviamente. Então, o objetivo aqui não é afirmar que o populismo é um fenômeno necessariamente religioso. O Milei, na Argentina, não se utiliza de uma retórica religiosa, exceto quando ele disse que falava com o cachorro morto dele, através de experiência mediúnica, mas normalmente ele não toca no tema. Nem que toda a participação política da religião produza populismo. Frei Beto é um sujeito que atuou politicamente, que não necessariamente é um populista. Na verdade, a relação entre essas duas coisas é muito mais complexa e ela exige uma leitura um pouco mais multidisciplinar. Então, eu quero mostrar, ou pretendo, vamos ver se vai ser possível, como determinadas expressões contemporâneas do populismo incorporam elementos tradicionalmente associados à experiência religiosa. Tá? Não vou dar um spoiler, a gente vai chegar nelas. E aí eu vou trazer algumas contribuições da ciência política, das RI, da sociologia da religião e das ciências da religião, para a gente entender como e por que, em pleno século XXI, 2026, religião e populismo se tornaram componentes centrais dessa transformação política contemporânea.
Tudo bem? Então vamos a essas questões. Nós estamos vivendo, meus caros, o que o Cas Mudde, que é um holandês trabalhando nos Estados Unidos, chama de Zeitgeist populista. Ele se tornou famoso nos últimos anos, né, com alguns livros. Extrema-direita hoje é um livro famoso. Mas o termo Zeitgeist vocês provavelmente conhecem, né? Um termo alemão, está muito associado ao Hegel, né? E é o espírito do tempo, né? Então, o que é que faz parte desse espírito do nosso tempo? O K-pop, a Taylor Swift, sei lá o que mais, e o populismo. Tá? O populismo é algo que faz parte do espírito do nosso tempo, né? Quando alguém for descrever os elementos constituintes dessa nossa era, o populismo fará parte disso, né? Então, por Zeitgeist, entendam, por Zeitgeist populista, né? Entendam que o populismo ele deixa de ocupar posições periféricas e passa a estruturar o debate público. Significa, na nossa abordagem, que ele para de ser limitado a partidos marginais, à margem, partidos muito radicais, o partido neonazista lá do Nordeste da Alemanha, que não conseguia 1% dos votos. E ele vai crescendo e ele vai se tornando a parte integrante da política contemporânea. Ele deixa de ser uma anomalia e ele passa a se converter em uma lógica recorrente dos processos eleitorais, principalmente da competição política. E ele não pertence apenas aos partidos populistas, né? Mas mesmo as legendas tradicionais, elas passam a incorporar dinâmicas do populismo, seja para combater a prática, seja para se enquadrar no modelo eleitoral de competição política. Em outras palavras, a gente não está falando de casos isolados que a gente vai catando nos países, a gente está falando de uma transformação mais profunda da cultura política nessas democracias contemporâneas, né? E isso está muito associado ao que esse sujeito que eu mencionei, o Cas Mudde, vai chamar de uma quarta onda da extrema-direita. Tá? O populismo não é um privilégio da direita, né? Mas falaremos disso em alguns instantes, né? Mas ela é principalmente característica desses movimentos. Então, a quarta onda começa no século XXI, ela é muito diferente do fascismo, nazifascismo do entre guerras, e ela é muito diferente dos pequenos partidos neonazistas do pós-guerra. Especialmente porque essa nova direita radical, ela não busca, em regra, abolir imediatamente a democracia liberal. Ela, pelo contrário, participa das eleições, forma a maioria nos parlamentos, tá? Ela ganha legitimidade eleitoral, ela é eleita. Quantas vezes vocês ouviram o ex-presidente do Brasil dizer: eu fui eleito democraticamente? E foi. Tá? Mas o que a gente identifica é que o projeto político, normalmente ele combate, ele vai erodindo por dentro elementos centrais dessa democracia liberal. Então, a independência do judiciário no Brasil talvez seja aquilo que esteja mais sob ataque, né? A ideia de que o judiciário não é independente, que ele tem interesses, etc. A liberdade da imprensa, os mecanismos de freios e contrapesos, os famosos checks and balances, né? Eles vão sendo minados, deslegitimados, desacreditados o tempo inteiro. Em especial, a proteção dos direitos das minorias, né? Sofrem bastante. Então, o caso que o Vico levantou, que é o caso do Viktor Orbán na Hungria, ilustra muito bem esse processo. Ele foi eleito e reeleito, e aí perdeu. Mas nesse período que ele ficou, ele promoveu uma série de reformas constitucionais que ampliou o controle federal sobre várias instituições públicas, sobre os meios de comunicação, sobre a própria liberdade de associação, de criar partidos, de forma que a literatura passou a considerar a Hungria uma democracia iliberal, já que a parte democrática funcionava, a eleição basicamente, mas todos os outros garantidores da democracia não funcionam, os direitos liberais.
E esses fenômenos, ou fenômenos muito parecidos, a gente vai encontrar na Polônia, a Polônia católica, com o partido Lei e Justiça, né, o PiS, em alguns setores do trumpismo dos Estados Unidos, em outros países da Europa, da América Latina. Eu volto a isso depois. Esse movimento, gente, ele tem uma estrutura relativamente simples. Se você pega o partido nazista na Alemanha, lá vai o professor falar bem do nazismo, né? Eu não vou falar bem do nazismo, tá? Ele era mais completo do que essa nova direita, porque ele tinha projetos econômicos, educacionais, sociais, etc. Essa quarta onda, ela é mais entendida como uma Think Center Ideology, uma ideologia de foco muito estreito, tá? De foco pequeno, tá? Porque ela tem uma estrutura relativamente simples. Ela não fala de economia, sociedade, coesão, tá? Ela fala de coisas muito básicas, ela dá soluções simples para problemas complexos, de forma que ela pode ser acoplada a diversos ambientes ideológicos. Então, o núcleo dela consiste na divisão moral da sociedade. Então, ela cria um povo puro, de um lado, e uma elite corrupta do outro lado. Essa pureza e essa corrupção não necessariamente tem a ver com quem rouba e quem não rouba, mas tem a ver com quem se comporta de acordo com um determinado conjunto de valores e quem se comporta de uma forma que destoa desses conjuntos. É uma dicotomia que a gente vai encontrar em populismos de direita e esquerda, em nacionalistas e socialistas, em seculares e religiosos, né? Essas são as divisões normalmente, né? Então o populismo ele é menos um projeto de governo e ele é mais uma linguagem, né? Uma gramática política que organiza a forma como a gente enxerga a sociedade, tá? Teve a Copa do Mundo agora, né? Vocês vestiram suas camisas amarelas da CBF, da Copa do Mundo? Não. Por que não? Sentiram incômodo? Não queriam ser confundidos com um grupo? Então percebam que a nossa sociedade ela foi dividida em caixinhas que se opõem, né? Então, essa divisão, ela é importante, mas ela não é o suficiente ainda para explicar o populismo, tá? Então, o Daniel Dehanas, um outro autor, ele vai focar numa estratégia, numa dimensão menos racional e mais simbólica do populismo, da força social do populismo, que é a seguinte questão: o populismo ele também é um fenômeno espiritual. Tá? O que isso significa? Né? Um sentido mais sociológico e não teológico do termo, porque ele mobiliza as 4 dimensões fundamentais. A sacralização do povo. Esse povo puro é um povo sagrado, no sentido em que ele tem que ser protegido, tá? Ele é sagrado. E aí, esse representante desse povo, ele vai se tornar a fonte incontestável da verdade política. Só aquele que representa o povo sagrado é que tem a verdade, os outros mentem. A liderança carismática, que é um conceito weberiano, enfim, ele é o cara que concentra as expectativas de transformação. Esse é um segundo elemento, tem sempre um líder que é o dono dessa verdade sagrada. Existe uma promessa messiânica, que é uma promessa de redenção. Se eu for eleito, ou se o meu grupo, este grupo é eleito, haverá redenção, porque nós estamos num momento de apocalipse, né, de hecatombe. E essa é a última característica, essa narrativa apocalíptica. Então, nós, a nação, estamos diante de uma batalha decisiva entre a salvação, que é a redenção, ou a destruição, que é o apocalipse. Tá? É o fim do mundo, se não do mundo inteiro, do meu mundo. Tá? A minha forma de ver o mundo, as instituições em que eu acredito. Vai acabar, então, a família tradicional, a supremacia patriarcal, enfim, todas as outras questões que vocês podem imaginar, supremacia racial, ética. Esse é o meu mundo. Se ele acaba, para mim,
é o Apocalipse. Tá? Então é preciso defendê-la também. Essa é uma linguagem espiritual, é uma linguagem religiosa, é uma retórica religiosa. Tá? Então esses slogans, Make America Great Again, Deus, Pátria e Família, ou Take Back Control, que foi utilizado na época do Brexit, né? Eles operam como essas propostas, né? Estamos perdendo o mundo, precisamos trazer o mundo de volta. Bom, vamos adiante aqui um pouquinho, que a gente não perca tanto tempo. Tem duas bases ideológicas para isso, na verdade são três, né? O nativismo, o autoritarismo e o populismo, né? O populismo, como a gente já viu, ele oferece então essa estrutura discursiva que cria um povo puro contra um puro barra sagrado, contra uma elite corrupta barra profana, né? Mas é o nativismo e o autoritarismo que oferecem a substância, o conjunto substantivo para essa visão de mundo. O nativismo é o mais característico, ele é uma mistura de nacionalismo e xenofobia. Tá? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas nacionalismo é de todo ruim? Depende com que ele vai se acoplar, né? Então, essa soma de nacionalismo e xenofobia diz que os estados, mas não só os estados, as comunidades imaginárias, elas devem ser frequentadas somente, habitadas somente por aqueles que são membros, considerados membros desse grupo. Então, num mundo de brasileiros legítimos, outros não cabem. Quem são os outros? Bom, os outros são os estrangeiros, os outros são migrantes principalmente, mas são todos aqueles que não compartilham as características que nos faz ser, ou que nos fazem ser brasileiros. E o que é que faz um brasileiro ser brasileiro? Esse cara não gosta de futebol? Então esse cara provavelmente não é homem. Um homem brasileiro gosta de futebol, gosta de samba. O brasileiro é cristão, cristão católico, seja cristão protestante. Se ele não é, então ele também não pertence a esse grupo, tá? Já volto com outros grupos, né? Então, esse nativo, ele não é necessariamente uma categoria biológica ou étnica, né? É uma construção política que pode definir quem é nativo ou não por vários aspectos, inclusive a religião. Deixa eu passar aqui um pouquinho para a gente ganhar um tempo. O segundo componente, que é o autoritarismo, a gente precisa ter um certo cuidado, né? O autoritarismo, então, ele não é necessariamente uma defesa explícita de ditaduras. O autoritarismo é mais a crença de que a sociedade ela precisa ser organizada de maneira muito rígida em torno da ordem, da disciplina e da autoridade, mesmo que isso implique restringir certas liberdades individuais. Então, a estabilidade social ela se torna mais importante do que o pluralismo democrático. Você vai fortalecendo as polícias, as políticas criminais, aumenta os poderes do executivo normalmente, você cria desconfiança em relação ao judiciário, você cria intolerância em relação à dissidência política, enfim, tudo isso são desdobramentos dessa visão autoritária, né? Quando você combina autoritarismo com nativismo com populismo, aí sim você produz a narrativa mais poderosa, né? Que você tem então, supostamente, tá? Um povo homogêneo, os brasileiros são esse grupo aqui. Se você é um brasileiro diferente, você não cabe nesse grupo. A gente costumou chamar esse grupo nos últimos anos de os cidadãos de bem, né? Os cidadãos de bem são o povo homogêneo brasileiro, supostamente, né? Cristão, família tradicional, né? Estrutura tradicional da família, etc. Então, se você não pertence a esse grupo, você é uma ameaça a esse grupo. Então, você está sendo uma ameaça, e esse grupo ele é ameaçado simultaneamente pelos inimigos externos ao grupo, né? Que são os imigrantes, que são as minorias, que são as influências culturais estrangeiras, e tem os inimigos internos ao país, que são as elites políticas, que são a imprensa, a universidade,
olha eu aqui falando contra o cidadão de bem, uma ameaça terrível, né? Então você cria uma arquitetura ideológica que ajuda a explicar por que o populismo é tão popular, né? São palavras parecidas, mas diferentes. Isso nos leva, queridos, a uma interpretação criada por esses dois autores, a Pippa Norris e o Ronald Inglehart, nessa obra que é a Cultural Backlash, né? A reação cultural. Então eles entendem o seguinte, olha, o crescimento desses movimentos hoje, populistas, autoritários, não são explicados somente pelas crises econômicas ou pelo aumento da desigualdade, né? Isso tem importância, mas a gente precisa de mais coisa. E a variável decisiva, na verdade, é uma transformação cultural que começou nas sociedades economicamente desenvolvidas nos anos 60 e nos anos 70. Tá? Você tem uma expansão nesse período da educação, nos países mais desenvolvidos, né? Da urbanização, do bem-estar material, as pessoas conseguiram comprar coisas. Mais próximo que a gente passou aqui no Brasil foram os 2 primeiros governos do Lula, né? Aumento do consumo, aumento da educação, etc. E isso faz com que as novas gerações passem a dar mais importância e dar mais atenção a princípios pós-materialistas. O que é um princípio pós-materialista? A igualdade de gênero, são os direitos das minorias sexuais, são a diversidade cultural, é a proteção ambiental, é a secularização da vida pública. Antes de todo esse movimento, eu sempre ouvia discussões do tipo, não pode ter um crucifixo na repartição pública, etc. Então, tornar a vida mais secular, né? Essas mudanças, elas alteram muito as normas sociais e elas redefinem o que é legítimo no espaço público. E foi o sucesso desse movimento que desencadeou essa reação cultural. Porque enquanto esses valores liberais vão se tornando predominantes, particularmente nas instituições de educação, escolas e universidades, os segmentos que eram mais identificados com os valores tradicionais, eles vão percebendo esse descompasso. O meu modo de vida, o meu mundo, ele está perdendo centralidade, ele está sendo ameaçado. Tá? Normalmente gerações mais velhas, ou aqueles fortemente vinculados ou a valores tradicionais ou a religiões mais tradicionais, né? Eles vão sentindo um deslocamento, né, cultural. Eles passam a ser estranhos, né, na própria terra. E aí a gente vê o Brexit e a eleição do Trump, que acontecem os dois em 2016, eles mostram esse descompasso, uma sociedade progressivamente mais liberal, com um eleitorado que reage de maneira contrária à velocidade dessas transformações. Essa reação, que a Norris e o Inglehart chamam de cultural, o Dehanas vai dizer que também acontece no plano espiritual, simbólico, emocional. Tá? Quando esses grupos experimentam mudanças aceleradas que colocam em questão aquilo em que eles acreditam, é nesse contexto que o populismo consegue mobilizar algumas das suas dimensões redentora e apocalíptica. Volto a essas dimensões daqui a 2 minutos, tá? São dimensões religiosas do populismo. O que eu quero falar muito rapidamente, já que o Vico deu uma aula sobre o capitalismo, o neoliberalismo, tem também um impacto neoliberal nessa coisa, né? A Wendy Brown, principalmente, tem um livro, né, Nas Ruínas do Neoliberalismo, né? Então, ela vai entender que esse avanço não é só cultural e não é só consequência das mudanças econômicas, né? Então, o neoliberalismo, ele transforma a própria lógica da democracia, porque ele é uma racionalidade política, né? O neoliberalismo, ele não é tanto um conjunto de políticas econômicas, não, ele vem de uma racionalidade, uma forma de ver o mundo. E nessa forma de ver o mundo, que é muito individualista, o cidadão, cada um de vocês e nós, passamos a ser menos membros, atores políticos de uma comunidade e mais figuras individuais, empreendedores de si mesmos. Você tem que investir na sua educação, no seu desenvolvimento econômico,
que tem que fazer investimentos e essas coisas que vocês ouvem aí nos podcasts e papos de coach, né? Então, a comunidade, ela vai sendo desmantelada. Vocês são um grande grupo de pessoas individuais e não mais uma comunidade, que é a base da democracia. Tá? A ideia de representações comunitárias, né? Curiosamente, né, nessa tentativa de maximizar o próprio capital humano, você tem então esse desmantelamento do social. Não existe mais uma comunidade política social, mas existem algumas comunidades ainda de identidade. Por exemplo, as comunidades religiosas. Elas se mantiveram. Tá? Então, elas geram uma unidade num ambiente em que não há mais unidades outras, políticas, sociais, que sejam, né? Então, essas lideranças populistas, elas vão conseguir operar aí, tá? E vão utilizar uma retórica religiosa, principalmente na criação do que ela vai chamar de uma liberdade dessublimada. É um nome um pouco esquisito, né? Desublimated freedom, né? O que é que significa? É uma ideia de liberdade que está desvinculada da responsabilidade democrática e da igualdade política. E ela se concentra principalmente no direito de rejeitar limites que foram impostos em nome da inclusão social. Eu tenho o direito de ser contra as cotas. Eu tenho o direito de falar que eu discordo da liberdade sexual, de direitos reprodutivos. Eu tenho o direito de dizer que não gosto de mulheres, gays, negros. Então, é uma ideia corrompida, distorcida, deturpada de liberdade. Porque a liberdade na democracia liberal, ela tem que conter as liberdades das comunidades, né? Então, ela começa a ser utilizada. Vocês têm ouvido esse papo já há muito tempo, né? O sujeito que diz: eu tenho a liberdade de ser a favor de partidos nazistas no Brasil, né? Então, é uma incoerência, né? Liberdade para quê? E aí, já que o meu tempo também já se avoluma, eu quero chegar no populismo na sua dimensão espiritual e sagrada, né? A gente falou demais do populismo como ideologia e como uma reação a transformações econômicas e culturais. E o que eu entendo é que essa análise ela ainda é incompleta se a gente ignora que o populismo também opera como uma política do sagrado. Ela cria elementos sagrados, sacros, ela sacraliza espaços, pessoas, práticas, e aí ela faz de tudo para proteger essa sacralização, né? Então a política, ela passa a assumir características de uma comunidade de fé. O povo, a ideia de povo, deixa de ser uma categoria jurídica, uma categoria eleitoral, e ela se torna uma autoridade transcendental, porque nós somos então o povo de Deus, ou qualquer coisa desse tipo. E aí o adversário, ele não é mais um competidor político, um cara que só vota em alguém em que eu não voto. Ele é um cara que vota contra a minha ideia de mundo, ou que vota pela hecatombe, de novo, pelo apocalipse dessa minha forma de vida, né? Pelo meu fim do mundo. O outro vira uma força corruptora, profanadora daquilo que é sagrado, né? E eles, né, o Daniel Dehanas e o Mahat Sterin, eles vão criar esse conceito de povo sagrado, né? E o povo sagrado não é só o povo de Israel, né? Toda a população nacional que é entendida então como uma população pura é o povo sagrado, ele é sacralizado, né? Então é um povo que tem virtudes intrínsecas. Ele é o homem de bem, é o cidadão de bem, porque ele é cristão, porque ele é casado com a mulher, tem 2 filhos, um cachorro. Que ele tem fora isso não vai entrar na equação, né? As outras relações que ele tem esse conjunto de virtudes que, se for corrompida, aí o meu filho vai ser, sei lá o que, vai ser gay, vai ser o que, ele vai namorar com uma mulher negra, como disse o Bolsonaro, né? Que os seus filhos não namorariam com mulheres negras porque eles eram educados. Então, tudo que vem de fora é uma corrupção, uma profanação de algo que é sagrado. Então, os outros são hereges, tá?
E para caminhar para essas 4 dimensões, para eu não extrapolar demais, mas qualquer coisa eu posso responder depois, né? Nós temos 4 dimensões espirituais do populismo. São essas 4, né? A dimensão sagrada, que é orientada para o passado. Ela olha para o passado. No passado é que era bom. No tempo da ditadura é que era bom. No tempo do império, né, da monarquia que era bom. No tempo da... Aí você vai indo até os australopitecos lá, né? Algum tempo que era bom, mas que na verdade nunca existiu. Porque as máculas, elas estavam presentes. Havia crime, corrupção durante a ditadura militar, tá? Havia uma população LGBTQIA+, durante a ditadura militar. Havia tudo isso durante a ditadura militar. Mas você cria um passado irreal, mítico, como o período que o ser humano estava no Jardim do Éden, e aí a gente foi expulso do Jardim do Éden quando acabou a ditadura militar. Então é uma dimensão sagrada, né? E quando você diz Make America Great Again, que momento foi esse que a América foi great? Eu não sei que momento foi, eu não me lembro desse momento, né? Mas eles querem retornar para um suposto momento, né? A segunda dimensão, que é a dimensão carismática, então ela vai ali se inspirar na tradição weberiana. Vocês devem lembrar disso, alunos de RI, né? As lideranças carismáticas do Weber. O Derranas, ele vai observar que esse líder populista, ele não é só um representante político, mas ele é um cara que tem uma missão extraordinária, né? Ele é capaz de interpretar a vontade do povo legítimo, né? Então ele faz os discursos, rituais públicos, né? Demonstrações ali de lealdade, a comunicação direta com a base. Ele vai na igreja. Então você tem muita personalização, né? O Trump, o Bolsonaro, o Narendra Modi, independente do que esses caras são, tá? O Trump não é uma figura de cristão, né? Não é um exemplo, um modelo de um cristão como a gente espera. E aí ele é encarado como a figura do Ciro, o rei Ciro, que era um rei da Pérsia no Antigo Testamento, que não faz parte do povo de Israel, mas que é escolhido para libertar o povo de Israel. Tá? Então ele é aceito apesar dos seus defeitos, que é o caso do Trump. Tá? O Trump é uma porcaria de pessoa, mas a missão dele é maior do que as características dele. Tá? Então é uma missão sagrada, né? A terceira dimensão, que é a dimensão redentora, as duas últimas olham para o futuro, né? A primeira olha para o passado, esse passado mítico. A segunda olha para o presente deturpado, corrompido, profanado, né? Agora, hoje é ano de eleição, nós estamos em ano de eleição. Então significa que qual será o discurso? Nós vivemos agora em 4 anos de governo do PT, em que tudo foi profanado, né? A gente saiu do sagrado, do que era bom. Bom era no tempo do Bolsonaro. Era bom, a gente tinha as valas públicas para enterrar a turma da Covid, enfim, uma outra discussão. As outras olham para o futuro. Existe um futuro bom se a gente eleger essa figura messiânica, redentora, que vai trazer, né, ele vai trazer esperança frente a esse descontentamento. Então, assim, é uma promessa que tem uma estrutura narrativa semelhante às tradições religiosas de redenção. Então, se alguém tiver alguma familiaridade com a literatura apocalíptica judaica que produz o cristianismo, para eles o fim do mundo era iminente. Estavam controlados por Roma ali, seja a destruição completa da Palestina, da província palestina, fosse simplesmente porque o modo de vida judeu ia acabar. Então eles esperavam essa figura redentora. Hoje esse discurso é aplicado, então a gente espera uma figura redentora que vai salvar a gente do Lula e do PT e do comunismo e de outros fantasmas aí diversos, né? Então a ideia é reconstruir a nação. O Hugo Chávez usou esse discurso, tá? O Hugo Chávez usou esse discurso, mas ele se tornou um elemento quase que obrigatório nessa nova direita. A Marine Le Pen, na França, utilizou bastante a ideia de reconstruir a nação. Mas existe um futuro ruim, que é o futuro apocalíptico, né? O futuro sombrio.
O futuro sombrio é aquele em que a sobrevivência da nação dependia de uma batalha final, perdida, eventualmente perdida, né? Então a gente tem que evitar essa derrota, tirar o PT. Então o foco é menos na figura redentora e mais na figura que ameaça, né? Tem muita gente que você vai perguntar na rua e ele tem alguma vergonha por algum motivo de dizer que vai votar no Flávio, ele diz, eu quero tirar o PT. Seja lá quem for, eu ia votar para tirar o PT. Então é um foco muito mais na figura ameaçadora, tá? Então ela foca em emoções como medo, como a urgência, como a indignação, né? E ela tem uma tendência a legitimar ações violentas, né? Então, o Capitólio, a invasão aqui no Congresso, normalmente elas são um ato de desespero, elas são a batalha, né? A batalha final dessa guerra. E aí, gente, para fechar, o pessoal da organização deve estar maluco já, para concluir, eu vou trazer alguns casos, tá? Uma aplicação empírica aqui, né? Começando, então, obviamente, pelos Estados Unidos. Então, boa parte dos WASPs, né, os evangélicos brancos, o evangelicalismo branco, passou a interpretar a liderança do Donald Trump como essa figura redentora, como um instrumento imperfeito, escolhido por Deus para libertar essa população branca tradicional sagrada americana. Muitos líderes, muitos fiéis evangélicos, muitos líderes também, reinterpretaram, reconsideraram essas limitações morais, principalmente do Trump, como irrelevantes, porque ele tem uma missão que é muito maior do que isso. Então, as causas que ele defendia, que era nomear juízes conservadores, a oposição ao aborto, a defesa de uma suposta liberdade religiosa, preservação de uma identidade cristã. Então ele passou a ser entendido menos como candidato republicano, ou não somente como um candidato republicano, mas como um líder providencial ali, investido de uma legitimidade que transcendia a própria política convencional. Não é muito diferente do caso brasileiro, tá? Então, no caso brasileiro, a gente vê uma diferença, né? Você pode ter o populismo incorporando elementos religiosos sem necessariamente ter um projeto confessional. Ele não queria transformar o Brasil, pelo menos ele não admitiu, né, numa teocracia, né, cristã, mas ele se utilizou bem da narrativa do povo de bem, cidadão de bem, né, contra as elites políticas, culturais, judiciais, que são os responsáveis pela corrupção moral do Brasil. O Brasil está Sodoma e Gomorra por causa dos governos do PT, né? Então, nesse contexto, você tem as várias lideranças, principalmente neopentecostais. Tem ali, né, ele é batizado no Jordão, aí é ungido na Igreja Universal. Então, ele se torna essa figura numa batalha espiritual, tá? É uma guerra santa, né? Uma batalha espiritual entre a ameaça esquerdista, que é comunista, que tem ideologia do gênero, que tem aborto, que persegue o cristianismo. O Bolsonaro vai na ONU para falar de cristofobia, na abertura da Assembleia Ordinária, né, da ONU. Então, a religião para ele, ela foi fonte de apoio eleitoral, mas mais importante, ela foi a linguagem para dar significado, né, a gramática que ele usa para dar significado a esse conflito político. No último semestre de reuniões do nosso grupo de pesquisa, a gente descobriu uma participação muito grande também de uma nova direita católica, né? Que a gente costuma não olhar, a gente costuma olhar muito para os neopentecostais, mas há uma direita católica conservadora muito crescente. O Frei, esqueci o nome dele, Frei Gilson, obrigado, pôs 1 milhão de pessoas aqui na praia, em João Pessoa, para ver um show dele. Tá? Então é um negócio que precisa de atenção. E aí, para os últimos exemplos, para a gente poder concluir, esses aqui eu até juntei. A Turquia com o Erdogan, né, Erdogan, ele articulou o islamismo sunita, né, como uma narrativa de restauração da grandeza nacional. Tá? Então ele era o defensor do povo autêntico. Então o turco de verdade é o turco islâmico sunita. Se você é turco, mas é outra coisa, você não é um turco de verdade, o que
foi de forma parecida na Macedônia do Norte com o cristianismo ortodoxo. Tá? O cristianismo ortodoxo entrou com essa mesma perspectiva de excluir aquele não cristão grego, né? Aconteceu também no Brexit, né? Já volto a ele, acho que eu pus a Índia antes, né? Então a Índia, que é um dos casos que eu mais gosto, né? Você tem o Narendra Modi, que é o primeiro-ministro, e o Partido do Povo Indiano, o Bharatiya Janata Party, que é um dos exemplos mais interessantes dessa fusão de populismo, nativismo e religião. Então eles têm uma ideologia própria, chamada Hindutva, que é uma coisa como hinduidade, né? O que é que faz o hindu ser hindu? E ele associa a identidade nacional a esse Hindutva. Então, se você não é hindu, você não é indiano. Só que tem muito muçulmano na Índia. E tem uma parcela hoje muito menor de budistas na Índia. E essa população começa a sofrer violência, exclusão, destruição de templos, tá? Tentativas de expulsão mesmo do país em nome de uma ideologia nacionalista religiosa que é o Hindutva. Eu acho que ainda tinha mais alguns, mas eu posso falar depois. A Polônia, que é mais ou menos a mesma coisa, só que a base é católica, tá? Então existe um catolicismo radical, anti-direitos de gênero, direitos reprodutivos principalmente. Isso aqui eu vou passar então, para a gente poder concluir. Depois eu posso retomar, tá? Então, o que eu acho de considerações, porque eu não quero dar conclusões, porque eu não tenho grandes conclusões, né? Esse populismo contemporâneo, ele não pode ser entendido somente como uma reação a desigualdades econômicas. As pessoas estão com raiva porque elas estão sofrendo perdas econômicas. Não é só isso. E ela também não é só uma estratégia eleitoral. Então, o ponto para o nosso populismo é a convergência entre fatores econômicos, culturais, institucionais e espirituais, seja você religioso ou não, tá? É a crença que importa, né? Então você tem um ressentimento produzido pelas perdas neoliberais, mas a religião, ela para de ser somente um sistema de crenças e ela passa a funcionar como um recurso simbólico. Ela oferece os símbolos para definir quem pertence à comunidade nacional e quem está fora da comunidade nacional. Então, quem é o povo verdadeiro, sagrado, e quem é o povo inimigo, profano, externo, que representa uma ameaça à identidade nacional. Então, em vários movimentos que são muito distintos, né, o trumpismo, o bolsonarismo, o Hindutva na Índia, o nacionalismo católico polonês, o islamismo nacionalista turco, são várias coisas muito diferentes, né? Mas elas compartilham a estrutura narrativa, uma estrutura narrativa que introduz elementos religiosos mesmo... Caiu um guardanapo aí. Mesmo que tradições religiosas diferentes. Os nossos estudos no grupo, eles revelam para a gente o seguinte: em vez de perguntar se a religião fortalece a democracia ou se a religião enfraquece a democracia, a gente tem que perguntar em quais condições a religião promove inclusão e exclusão política, porque esse é que é o problema. Tá? Se a religião ela promover inclusão política, ela vai estar fortalecendo a democracia. Ou como as plataformas digitais, como os algoritmos, eles potencializam as narrativas religiosas populistas, ou qual o papel das lideranças religiosas na legitimação, na contenção do extremismo, né? O que fala o Edir Macedo, o que fala o Frei Gilson, outras lideranças católicas, né? Eu estou pegando então as duas maiores expressões aqui no Brasil. E também vai ser mais importante, ou se torna cada vez mais importante, a gente perceber como as mudanças geracionais, ao passar das gerações, como as mudanças demográficas, como a inteligência artificial, como a desinformação, como elas vão remoldando essa relação entre religião e identidade nacional, tá? Para fechar com isso, né, um exemplo
dessas coisas que eu falei. A gente costuma associar isso aos mais velhos. As nossas pesquisas revelaram que não é assim. Tá? Os mais jovens estão associando muito mais a identidade nacional a um elemento religioso. Tá? Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Não é só explicar o crescimento do populismo, que é real, mas compreender como essas novas narrativas populistas se adaptam e se apropriam de uma série de outras gramáticas, como a gramática da religião. Ok? Era só isso tudo que eu tinha para dizer. Então, obrigado pela paciência de vocês.